Vamos lá, mais um momento, mais uma aula para que a gente aprenda de forma consistente como é que dominamos o Excel, suas fórmulas, seu modo diferente de trabalhar. A gente vai entrar num exemplo bem prático aqui, pessoal, para mostrar a vocês alguns recursos daqui da faixa de opções da página inicial que se diferem um pouco do Word. Então, vou criar uma pequena lista aqui para que a gente possa trabalhar. Eu vou colocar aqui nome do produto, quantidade, valor. Veja que quando eu faço isso, as células ficam todas uma por cima da outra, mas a gente já aprendeu. A gente pode segurar aqui no meio e arrastar, ou dar 2 cliques, ou clicar com o botão direito em cima e em largura da coluna para botar um valor maior ou menor. Eu vou colocar aqui, vou arredondar para 8 e apertar Enter. Então, nome do produto, quantidade e valor. Eu vou preencher aqui nome do produto. Vamos lá com comida de novo, né? Feijão, arroz, macarrão, farinha. Que mais, pessoal? Ajuda aí. Bolacha, biscoito. Biscoito ficou errado aqui. Biscoito. Notem que eu estou fazendo as coisas e praticamente não estou usando o mouse, só as setas, Enter e a digitação normal. Biscoito. Carne, frango, carne, peixe. Pronto. Então, com a setinha aqui, ó, eu venho. Quantidade, eu boto aqui, sei lá, 3 feijão, 5 arroz, 2 macarrão, 2 farinhas, uma bolacha, um biscoito, 2 frangos, uma carne, um peixe. Eu tenho aqui quantidade, tenho valor, mas ficou faltando eu colocar uma informação aqui no meio, né? Como eu coloco uma coluna nova aqui no meio? Eu clico com o botão direito aqui, ó, em cima da coluna que eu quero empurrar e aperto em inserir. Aqui eu quero dar uma informação de unidade, né? Feijão é unidade. Não, feijão é saco, né? Quilo. Deixa eu ver. Quilograma. Arroz é quilograma. Macarrão é pacote. Farinha é quilo. Bolacha é pacote. Biscoito é pacote. Frango é quilo. Carne é quilo. Peixe é quilo. Eu posso selecionar aqui, ó, gente, os dois já e colocar centralizado para ir organizando. O valor, eu nem tenho ideia do valor das coisas, mas vamos lá, né? Feijão, 6. Arroz, 5. Macarrão, 4. Farinha, 4. Bolacha, 4,50. Uma coisa interessante, quando você digita um valor que termina com 0, ele não coloca o 0, tá vendo? Biscoito, 3. Frango, agora quando você coloca um valor com os centavos, ele aceita, né? Vou colocar aqui frango, R$19,99. Então ele aceita tudo. Mas na carne, se eu colocar R$39,90, ele esconde o 0. Uma observação interessante, né? Porque quando a gente pega uma planilha limpa, é assim que aparece. O peixe aqui eu vou colocar R$35. Então, como eu conserto isso, né? Eu seleciono e aqui em número eu posso colocar número como se fosse dinheiro.
Então, veja que aparecem esses traços. Toda vez que aparecer esses traços aqui, gente, é só você dar 2 cliques, que é falta de espaço. Está apertada a coluna, então ele aparece daquele jeito. Quando eu seleciono e coloco aqui o comando formato de número de contabilização, ele mostra com a cifra do real. Quando eu escolho esse separador de milhares, ele tira o cifrão, a cifra de dinheiro, né? Então, com cifra, sem cifra. Aqui, quando eu coloco em cima desse botão, eu posso aumentar as casas decimais. Ó. Vai ficar R$6 o primeiro item aqui, com 4 casas decimais. Só que isso não é usado praticamente não existe. Acho que só posto de gasolina que faz isso, né? Então a gente usa o botão lateral aqui para diminuir e deixar só com 2 casas decimais. Veja como já ficou melhor. Então, podemos selecionar o que a gente quer e aplicar um formato, uma forma de visualizar que fique mais interessante. Eu vou colocar aqui uma cor azul. Aqui do lado eu vou selecionar tudo e vou colocar aqui uma cor de fundo cinza. Vou selecionar tudo aqui, ó. E vou aumentar o tamanho da letra, vou colocar 14 para ficar um pouquinho maior. Veja, quando eu aumento o tamanho de letra, novamente eu tenho um problema aqui com a largura das coisas. Vou contar um segredo, dar uma dica aqui para vocês. É só clicar aqui, ó, na esquina da planilha, que ele seleciona tudo. Daí eu venho em qualquer meio aqui, dou 2 cliques. E ele automaticamente arruma toda a planilha. Essa dica é especial para você, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem desfazer, voltar, recortar, copiar e colar. A gente já viu todos, fonte, tamanho da fonte, cor da letra, negrito, itálico, sublinhado, os alinhamentos, tudo isso é bastante importante, mas eu queria mostrar para vocês algo que é relevante, vai fazer diferença. Então, vou clicar aqui, ó, em cima da linha número 1 com o botão direito e vou escolher inserir, para inserir uma linha nova aqui. Aí eu vou digitar aqui, mini lista da cesta básica. Tá. Imaginem que eu quero colocar esse texto aqui centralizado, mas quando eu coloco centralizado, ele centraliza só dentro da célula que eu estou. Vou dar 2 cliques aqui para aumentar. Ó. Então, ele centralizou aqui no meio, mas eu quero centralizar dentro dessa planilha inteira. Então, existe um botão que faz isso, é esse aqui, chama mesclar e centralizar. Muito usado, gente. Então, seleciono aqui, ó, todas as linhas que eu quero mesclar, ou seja, juntar. Venho aqui e dou um clique. Simples assim. Então, ele centraliza no meio. Bem bacana, né? Aqui eu posso colocar uma fonte diferente, maior, e colocar um textão aqui, ó. Já vai dando um aspecto diferenciado à minha planilhazinha. Alguns recursos bem interessantes eu já mostrei para vocês, que é selecionar e colocar uma cor de fundo. Colocar uma cor de fundo aqui, mais cores, para vocês verem um formato diferente, são mais cores. Eu também posso personalizar, escolher a cor que eu quiser, utilizando o modelo de cores RGB, né, porque todas as cores têm números. Então, mas eu vou escolher aqui no padrão mesmo, uma cor clarinha, apertar aqui em OK. Então, a minha tabelinha aqui vai tomando forma. Eu posso selecionar tudo aqui, ó, começando do começo. E vi aqui, esse comando é aquele comando que a gente usou no Word de borda, só que mais detalhado. Eu quero todas as bordas. Clico fora e é assim que fica. Olha. Super interessante. Existem outros formatos, mas aí não ficam tão bacanas. Por exemplo, colocar só borda esquerda, ou só borda direita, ou só superior, ou só inferior. Isso é bem estranho de fazer, né? Vamos colocar aqui borda só do lado esquerdo. Então, ou borda só do lado direito.
Existem as necessidades para que a gente faça isso, mas realmente aqui não se aplica. Eu vou desfazer, ó, desfazer, desfiz demais, vou aqui voltar. Sempre escolhe todas as bordas que fica mais legal, certo? Então, a gente já viu aqui vários comandos, vários alinhamentos, como colocar a cifra, sem cifra, porcentagem. Por exemplo, eu coloco 5, mas eu quero porcentagem. Então, fica 500. Vamos explicar mais uma coisa interessante. Isso é matemática, gente. 1 é algo inteiro, tá? Então, vou corrigir. Olha, se a gente tentar fazer alguma coisa na planilha e a formatação ficar, eu clico numa célula em branco, vou aqui no pincel, que a gente já aprendeu no Word, e dou um clique em cima, que ele vai sumir quando eu deletar. É uma forma de a gente limpar. Ou então clica com o botão direito em cima da coluna, escolhe excluir, que ele apaga tudo lá. Mas eu queria deixar essa informação para vocês, para que quando vocês trabalhassem com porcentagem, vocês não tivessem dificuldade. 1 é igual a 100%. 0,5 é como se fosse 50%. 0,2 é como se fosse 20%. 0,15 é como se fosse 15%. 0,09 é como se fosse 9%. 0,05 como se fosse 5%. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? A aparência do número que nós trabalhamos é diferente da forma matemática com que o Excel entende. Então, se eu chegar aqui em 0,5, dar um clique em cima e apertar porcentagem, ele vai transformar isso em 50%. Se eu clicar no número 1, que é um número inteiro, completo em si, clicar em porcentagem, ele vai dizer que é 100%. Se eu selecionar todos aqui e colocar porcentagem, ele vai colocar exatamente como eu falei para vocês e está na outra coluna. Porém, 100, se eu coloco porcentagem, ele vira 10.000%. 50 são 50 inteiros. Se eu colocar porcentagem, vira 5.000. Então, guardem essa informação, que ela é muito importante, tá, pessoal? A gente sempre usa, vou voltar aqui para vocês ver e deixar, se possível, até anotar aqui a diferença. Quando a gente trabalha com porcentagem no Excel, para fazer os cálculos, a gente usa a forma matemática, tá? 1 é inteiro é igual a 100%, 0,5, ou seja, metade é igual a 50%, 0,2 é igual a 20%, e quando eu entro abaixo de 10 é 0,09, 0,05 e por aí vai, tá? Essa informação vai ajudar muito vocês no futuro na hora de fazer contas e é importante vocês guardarem. Por isso que eu dediquei um tempo aqui para mostrar para vocês. Então, a gente já usou várias informações aqui. A gente tem esses comandos aqui que é bem parecido com o que a gente já fez, tá? É inserir, excluir e formatar. É a forma que a gente faz e eu ensinei para vocês, só que manual. Então, quando a gente faz isso aqui manualmente, vou desfazer. A gente também pode fazer a mesma coisa inserindo células, inserindo linhas, inserindo colunas. Basta a gente clicar no lugar que a gente quer, vem aqui inserir. Veja que ele já empurrou o restante das células para baixo. Vou desfazer. Se eu quiser que ele desça a linha inteira, eu dou um clique em cima do cabeçalho da linha e vou em inserir. Aí sim, ele mostra uma linha inteira para eu preencher. Vou fazer a mesma coisa com a coluna aqui. Ó. Eu quero inserir uma coluna nova, então eu venho e inserir. Mas eu tenho que clicar a partir do título, tá? Eu tenho que selecionar o título e inserir.
Já se eu fizer o contrário, se eu der um clique e clicar em excluir, naturalmente eu apago. Se eu clicar e excluir, eu apago. Então, clico no título e executo o comando aqui, que é na área de células. E ele vai se ajustando super rápido aqui, porque o Excel é assim. A gente tem aqui também o comando formatar, é a altura da linha, largura da coluna, se a gente oculta ou reexibe, tudo isso a gente faz de forma mais fácil, clicando com o botão direito aqui em cima das colunas ou em cima das linhas, tá? A gente já tinha visto também algumas fórmulas, eu vou colocar aqui aquela fórmula também, aqui, ó, 100, 200, 300, e aqui no final eu quero um total, então existe esse botão aqui, chama soma, quando eu clico nele, ele seleciona tudo que está acima dele, mostra a fórmula como se a gente já tivesse digitado, e quando a gente aperta Enter, ele já dá o resultado. 100 mais 200 mais 300 é igual a 600. De igual modo, ele faz isso na horizontal também. Eu coloco 100, 50, 20. E eu quero que apareça o total aqui. Eu clico em soma e ele vai buscar automaticamente as células à esquerda, preenche a função, eu aperto Enter e ele completa para mim. 100 mais 50 mais 20 é igual a 170. Então, o botão autossoma é uma soma automática. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como apagar. Então, eu seleciono aqui, ó, tenho aqui o botãozinho limpar, limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdo. Se eu limpar o formato, a célula fica exatamente como era antes, sem formatação nenhuma. Vou desfazer aqui, ó. Se eu limpar o conteúdo, ele mantém a formatação, mas apaga o conteúdo que estava dentro, os números. E se eu clicar em limpar tudo, ele apaga os dois, tanto o formato como os números que estavam dentro.